Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Provedor de Sucesso. Hoje de manhã estava numa reunião, um grupo de inovação, qual eu faço parte aqui na minha cidade, e pensava, já tinha a pauta do vídeo de hoje, mas pensava em formatos diferentes de tentar colocar essa ideia para vocês. E veja bem que legal que é ter tempo para pensar nisso, ter tempo para poder participar de um grupo. Estavam lá alguns empresários e depois conversávamos no final do evento sobre ações, como que a gente podia fazer para melhorar a nossa cidade e aonde que a minha empresa poderia participar em algum projeto. E para variar, sair de lá com algumas agendas, e são agendas que são lá dentro das empresas, dessas pessoas que estavam lá. Então, o que eu quero dizer para vocês é, se você tiver tempo, você vai conseguir melhorar o teu network e, consequentemente, você vai conseguir melhorar o teu produto e você vai ter mais negócios. Mas, como eu já falei no vídeo anterior, precisa querer ter tempo. E, nesse contexto, eu comecei a escrever a pauta do nosso vídeo de hoje. E eu achei uma pauta muito importante porque o resultado, lá no final, eu já vou dar a resposta, é tempo. E é isso que vocês vão ter se vocês acreditarem nisso que eu falo, porque, como eu já bem falei inúmeras vezes, eu era técnico, eu sei o que é subir numa torre, eu sei o que é andar com uma escada nas costas, o que é andar com Uno sem ar-condicionado, com Uno com ar-condicionado também. Então, eu vim caminhando nesta direção e eu acho muito importante, eu me sinto muito feliz de poder compartilhar esse tipo de conteúdo com vocês, assim, para ajudar a... Eu sei que vocês querem isso, mas precisa ir passo a passo, é uma jornada diferente, é difícil, a gente sai da zona de conforto, mas no final, acreditem em mim, vale muito a pena. E o vídeo de hoje, então, eu vou falar dos 3 erros que o dono do provedor comete ao tentar virar gestor. Porque a gente vai errar. E eu sempre digo, eu fiz isso por conta própria, eu quis errar. E hoje eu posso dizer que eu acumulei então essa experiência para poder passar isso para vocês. Então, mas não caiam nesses erros aqui. E o primeiro de todos os erros é querer fazer tudo sozinho. A gente quer fazer tudo sozinho. A verdade é essa. Só que eu até fiz um desenho aqui e fatiei as atividades que vocês já fazem isso no dia a dia. Imagina se é humanamente possível fazer isso. Aqui é o nosso cliente, né? E o nosso cliente, ele quer comprar a internet. Quando eu faço tudo sozinho, e eu não digo que hoje eu não vendo internet, como eu bem falei, eu estava lá com o empresário, provavelmente vai sair negócio de internet. Mas o nosso cliente residencial ou vizinho, ele nos procura, porque para ele nós somos a referência da internet. E aí eu sou o cara que atende esse cliente. E às vezes isso demanda tempo, e se eu estou muito corrido, eu não coloco o produto certo de repente para essa pessoa. Eu só digo, não, o plano mais barato é aquele lá e vida que segue. E aí eu pergunto, quem que faz o contrato? Se é que tem contrato. Quem que gerencia esse procedimento? Porque veja bem, o cliente precisa passar por esse funil, que é o funil da venda, e depois esse funil vem para dentro da empresa e é o do processo. O do processo é o seguinte, eu tenho que provisionar equipamento, eu tenho que buscar equipamento no estoque, eu tenho que organizar a minha equipe técnica, tem agenda, tem que abastecer o carro, tem que entregar a informação na mão da pessoa que vai lá, dizendo qual que é o endereço. Então existe um processo. E aí depois tem a instalação.
A instalação é você ir lá, se você tem uma rede FTTH, é procurar a caixa, é puxar o cabo, é fazer a entrada dentro da casa, é configurar o roteador, é provisionar a NT. Dentro daquilo que nós já falamos nos outros vídeos, né, tem todo um processo e uma análise técnica que precisa ser feita para você colocar esse cliente em condições normais dentro da tua rede. E depois ainda tem o faturamento. Então, assim, esses 5 passinhos aqui é de maneira resumida. E isso é processo. Agora eu pergunto, por que é o erro? Querer fazer tudo sozinho. Desses processos que eu coloquei, quantos a gente não faz? E quando eu não faço nenhum desses processos, principalmente técnico, eu coloco o cliente em condição anormal na rede, eu tenho nível de sinal desequilibrado, eu tenho manutenção, eu tenho insatisfação e eu tenho churn. E basicamente é assim que acontece. Então vejam bem, que esse sim, merece ser o número 1, porque quando eu quero fazer tudo sozinho, a verdade é que eu não faço nada bem feito. E aqui vos fala uma pessoa que era esta pessoa. Provedor pequeno é isso. Eu sei que a gente está nessa correria, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos admitir que isso é um erro e que se a gente se comporta dessa maneira, muito provavelmente eu nunca vou conseguir resultado. E eu quero que você tenha resultado. Meu objetivo é gravar esses vídeos e entregar para vocês resultado. Transformar o provedor de vocês numa máquina. Máquina de gerar dinheiro e qualidade de vida. Ok, erro número 2. Ignorar os números. Como eu estou no meio dessa loucura de atende cliente, vende internet, de repente esse cliente os técnicos foram lá instalar, a internet não ficou boa, ele já vai ligar para você, porque foi você que vendeu, você é a referência. E bem na real, o cliente só contratou de você porque ele te vê como dono do negócio e ele sabe que se precisar ligar para alguém, ele não precisa ligar para um call center e tal. Nem é porque é mais barato. E eu acho que aí está a grande chance de nós transformar nossos provedores em máquina de fazer dinheiro, mas como a grande maioria ignora os números, não consegue ter esse pensamento. Exemplos de ignorar os números que eu já mapeei e que acontece em cada provedor que eu vou ou com cada provedor que eu falo. O cara vai lá, constrói uma rota FTTH com 128 portas. Uma portinha GPON, uma rota GPON. E o custo dessa rota, hoje, para nós, em torno de R$ 14.976. E, como eu ignoro os números, eu não faço esse dividido por 128 e 117 seria meu custo por porta. Ou seja, eu lancei o cabo, eu botei minhas 8 caixas lá, né? E essas 8 tem 16 portas aqui, ó. 16 portas aqui. Esta porta até aqui, parada, me custa R$ 117. Essa aqui, 117. Então, vejam bem, cada porta custa R$ 117. Se foi você que foi lá e fez esse investimento, não teve ninguém em terceiro bancando que isso tenha sido de graça para você, como que você vai transformar isso aqui em resultado? Você cobra mensalidade, né? Até o cliente pagar os R$ 117, que é o lucro que você vai ter, ela continua sendo um prejuízo. Então, assim, se tu vender por 100, o cliente te custa 80, todo mês você vai pegar R$ 20, que é o que sobra, e você vai botar para diminuir a conta dos 117. Só que aonde que está o problema? Esse não é o problema, o custo a gente já chegou facilmente. Quantos clientes eu coloquei numa rota de 128? Vocês entendem que é R$ 117 por porta com 128 clientes. Agora, se eu dividir os 14.976 e essa rota eu construí e só botei 10 clientes, é 1.497,60 o custo por cliente. O que eu quero dizer? Os caras constroem rede que nem louco e botam só 10 clientes.
e não se dão conta desse custo por cliente, esse custo de investimento de rede. Então, o ignorar os números está te levando para o buraco. E esse é o maior erro que eu percebo. Os caras só constroem rede. Só constroem rede. E não se preocupam com o custo. Depois, o cara não sabe quanto que custa cada cliente dele. E eu sempre digo, já gravei um vídeo também falando como você encontrar o teu custo por cada cliente de maneira rapidíssima. Pega todas as despesas e divide pelos teus 1.000 clientes, ou 500 clientes, ou 150, ou 2.000, enfim. Você junta tudo, teus boletos lá que você tem, e divide pelo número de cliente. E aí assim, ó, se você tiver R$ 86.735 de despesa no mês, link e tal, e aí aqui tem uma questão também que a gente pode separar esse investimento ou somar junto. Se você chegar num número somando junto, igual esse aqui, aí tá de boa. Porque se você tiver 1.000 clientes, você tem isso de despesa investindo em rede, teu custo por cliente é R$ 86 já com o investimento. Agora, se não for esse o número, aí que não é, na grande maioria dos casos não é, aí você está complicado. Só que o que eu quero chamar a atenção, que é uma coisa que eu sempre vejo, é o seguinte: o cara tem essa despesa, o cara tem esse número de clientes, e ele tem um custo por cliente, então, de maneira resumida, de R$ 86,73. E ele faz o quê? Mete uma promoção de R$ 69,90 porque o outro provedor está fazendo uma promoção de R$ 69,90. E aí a matemática está aí para provar para nós, né, que nós estamos tomando um rezinho de R$17 quase por cliente. Né? Então, assim, ó, ignorar os números é o segundo maior erro. E a gente não faz essa conta, que ela é óbvia, mas eu sei, demora pra gente confabular isso, né? Chegar nesse resumão. E, por último, o que mais me preocupa, mas os que mais me preocupam são esses. O terceiro que mais me preocupa quando eu ignoro o número é churn e vendas. Então, eu fiz R$ 69,90, eu botei 100 clientes, né? Mas eu botei 100 clientes de que maneira? Assim, ó, eu vendi, eu instalei e às vezes eu nem cobrei direito. Então assim, ó, eu boto 100 clientes, o cliente não ficou funcionando bem, o cliente está reclamando, não recebeu o boleto, às vezes eu nem cobrei, não olho para a inadimplência também, que mais para frente teria muitos números que a gente poderia explorar aqui, e ele cancela. E aí quando ele cancela, eu nem sei quantos meses ele usou dessa porta aqui, se foi 3, se foi 6, se foi 18 meses, né? E aí eu nunca vou chegar numa conta de custo por cliente e basicamente eu me enrolo nos números, porque eu nem olho, eu ignoro eles. E aí eu sou louco por vendas. Eu vou lá e digo que vendi 100 clientes. Ou seja, você trabalhou o mês inteiro para manter tua máquina girando. Então assim, ó, por que tanta informação? Por que uma maneira até mais assim no sentido de, pô, tá aí, todo mundo tem isso dentro de casa. Analise, não cometa esse erro. Quando você analisa os números, você dá uma respirada, você toma decisões mais sensatas. E eu sempre digo, a quantidade de clientes é ego. O resultado lá na ponta que é o que interessa. E se você não tem resultado, pode ser que eu possa te ajudar. Bora para frente. Não investir em equipe. E aí é um erro, a gente percebe também, mas eu já coloquei aqui, ó, ele resolve o erro 1, que é o primeiro dos processos e tal. E eu sempre digo, se você não sabe por onde começar, esse desenho aqui, pode tirar foto, vou até sair da frente, ó. É o começo. Você já tem essas pessoas. Não pode que o provedor seja só você e tua esposa, ou você e um colaborador, enfim, um primo, um irmão. Tem mais gente. Até porque, se for só 2 pessoas, é um começo de um provedor. Não que seja
demérito, mas a gente precisa de mais gente para operar, né? Como que funciona? Para mim, se eu quero resolver esse problema e eu não invisto em equipe e eu quero saber como começar. Aqui é você, que teoricamente é o diretor da tua empresa, que é a pessoa que é o CEO, que é o que está na linha de frente. E veja que você está embaixo até, porque você precisa se colocar numa situação de suporte para galera do administrativo, do comercial e do operacional. Por que eu digo que a gente tem que ser suporte? Porque eles estão cheios de dúvidas. E você é o criador da máquina, você é o piloto da nave. E aí você precisa ser acessado por essas pessoas. E essas pessoas, então, o administrativo, ele vai cuidar dos contratos, digamos. Ele vai cuidar de contas a pagar, de contas a receber, de recursos humanos, de pagar a gasolina do carro e tal. O comercial vai analisar os números de vendas e churn e vai buscar a lotação dessas caixinhas. Você constrói, esse time aqui constrói a rede, esses aqui, você vai lá e diz assim, ó, meu gerente comercial, eu acabei de construir 128 portas lá. Eu quero, em X tempo, 100 clientes. E aí você leva eles para bater, sei lá, aí a gente entra na seara do marketing, se vai ser digital, se vai ser promoção, se eu vou panfletear lá na casa dos clientes, e vou bater de porta em porta, entregar um panfleto e convidar o cliente a ser meu cliente, né? A pessoa a ser meu cliente. Essa é a tua estratégia comercial. E o operacional cuida das instalações. De todos os modelos que eu já testei, eu afirmo para vocês que esse é o que funciona para um provedor de internet. Ah, Anderson, mas eu quero um conselho, eu quero não sei o quê. Se você já está nessa fase, de repente, uma conversa mais personalizada comigo, a gente possa avançar. Mas se você está tentando, está cometendo esse erro de não investir em equipe, esse é o primeiro passo para você dar. E eu coloquei aqui que o resultado dessa equação é igual a tempo. Esse é o resultado dessa equação. Você começa a analisar os dados que essa galera produz e você começa a tomar novas decisões e aí você entra num ciclo de crescimento. Então, vejam bem, que o erro 3 resolve praticamente todos os nossos erros. Nós precisamos de pessoas. O nosso negócio é puramente mão de obra. Tem que ter pessoa, tem como viver sem. Agora, se eu não investir em equipe, esquece, não resolvo nenhum dos outros erros. Se você está vivendo esse momento e quer dar os primeiros passos para sair da operação, reduzir o estresse e aumentar os seus lucros e de bandeja ser mais feliz, você precisa me acompanhar nos dias 23, 24 e 25 de abril. E eu sempre brinco. Isso que eu falei nesse vídeo é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa para baixo que a gente não discutiu, não viu e que nesses dias aqui eu quero explorar junto com vocês de maneira totalmente gratuita, não vai ter cobrança, e eu quero dar esse passo a passo para você olhar o iceberg inteiro, entender o que acontece nos bastidores de um provedor e te ajudar a ter menos estresse e mais lucro. Aliás, nós vamos entregar muito resultado e muito tempo para você transformar o teu provedor numa máquina de resultados. E eu sempre digo, a gente tem um negócio que tem possibilidade de dar 30%, 40% de margem de lucro. É um bom negócio. O provedor é um bom negócio. Você só precisa se organizar e fazer tudo direitinho, que não tem erro. Eu tenho passo a passo para você chegar nesses números. O link está na descrição. Entra lá, faz a inscrição para poder participar das aulas, receber os links e tudo mais. E ainda participa do nosso grupo de WhatsApp para a gente já ir trocando uma ideia e mandando as informações por ali. Muito obrigado.
aguardo todos vocês, dia 23, 24 e 25, nas nossas 3 aulas ao vivo. Até mais!